Vamos falar um pouquinho, inicialmente, um pouco da teologia, do contexto histórico, da autoria desse livro tão especial, que é o livro de Gênesis. A sua autoria ela é aceita tanto por judeus quanto por cristãos. E há quase que uma unanimidade em aceitar que Moisés é o autor do livro de Gênesis. O contexto histórico desse livro tão especial, nós temos basicamente a data de 1500 anos antes de Cristo, foi nesse período em que o livro de Gênesis foi escrito. Esse foi um período marcado pela hegemonia do Egito, e foi nesse período em que os hebreus estavam como escravos ali na terra do Egito. Evidentemente que não há uma história do mundo antediluviano, com exceção do que foi escrito por Moisés, é claro. E não há registros arqueológicos, a não ser o testemunho mudo dos fósseis, o que a gente poderia ter hoje para remontar a história pós-diluviana, ali um pouco antes, né, da hegemonia do Império Egípcio. Mas antes disso, antes do dilúvio, a gente não tem registros históricos para a gente entender um pouco daquilo que aconteceu antes do dilúvio. Então, o contexto histórico do escrito desse livro tão especial, a gente se baseia na data de 1500 ali, aproximadamente, quando a potência da época era o Egito. O contexto histórico, o contexto pós-dilúvio, a arqueologia já traz, claro, um grande número de achados, de registros de personagens, traz um grande registro dos costumes e da forma de governo que existiu durante o período abrangido pelos capítulos posteriores ao relato descritivo da criação. A gente tem ali um registro bem interessante que, por certo, traz para a nossa mente uma ideia geral do contexto em que o livro de Gênesis ele foi escrito. Um exemplo clássico do contexto histórico de Gênesis é a civilização egípcia ali no período da escravidão de Israel. O relato do Gênesis apresenta personagens que, de alguma maneira, eles têm uma relação com esse império. A exemplo disso, o José, quando foi vendido como escravo para o Egito, aí você já tem ali um pano de fundo histórico que nos dá a entender que essa civilização, de fato, ela predominava na época, né? E aí, então a gente já tem a leitura desse contexto a partir da história de José. Bom, os grandes temas que a gente encontra nessa narrativa tão linda, tão maravilhosa, começa então com o registro da criação. Um registro fidedigno, um registro factual, onde a intenção do autor é descritiva. A intenção do autor é descrever o quem da criação, quem criou todas as coisas. Essa é a preocupação primária do autor, e ele registra a criação dando muita ênfase no quem criou. E a sua intenção é que o relato fosse aceito como um relato descritivo da criação e fosse entendido como factual. Mas também nós vemos no livro de Gênesis a narrativa do relacionamento de Deus com os poucos fiéis. Enoque, que é um homem fiel que andou com Deus, Noé e sua família que andou com Deus, Abraão, um homem que foi considerado como um amigo de Deus, aí você tem Isaac, Jacó, José. Então é um livro que descreve, que narra o relacionamento desses homens com o Deus da aliança, com Deus Yahvé, e sobretudo a origem da nação eleita, né? Nós encontramos também nesse livro especial a origem dessa nação. Logo após ali o período do dilúvio, que vieram as nações, houveram as descendências, e aí você tem
o registro, né, do Deus escolhendo uma nação específica a fim de estabelecer uma aliança com essa nação. O tema do livro, o título do livro é o Bereshit, né? Bereshit é a primeira palavra que aparece no livro e, naturalmente, na Bíblia hebraica, a primeira palavra que aparece do livro, naturalmente, é usada como tema do livro. Um exemplo disso é o Eihá, para o livro de Lamentações, né? Você tem ali o Ai, o Eihá, como sendo um clamor, um desabafo, né? E você tem, portanto, o tema do livro Lamentações como se fosse esse ai, essa expressão que vem de dentro. Você tem também outros livros, nós vamos descobrir aqui nas próximas teleaulas, que as primeiras palavras de cada livro na Bíblia hebraica acaba se tornando, portanto, o tema do livro, ou o nome do livro. E aqui para o Gênesis nós temos o Bereshit. E esse livro está dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós encontramos aqui a história primeva, a perspectiva mais cósmica da origem das coisas, de como tudo começou. E 3 grandes eventos têm destaque nessa seção. O primeiro é a criação, seguido do dilúvio e, por fim, o chamado ali de Abraão. Depois você tem a segunda grande seção do livro, do capítulo 12 ao capítulo 50. A 50 nós temos a história patriarcal, a perspectiva mais étnica da nação que Deus escolhe para que por meio dela venha o povo eleito e por meio desse povo surja, portanto, o descendente, né? Então você tem aí os 3 grandes nomes, Abraão, Jacó e José, e você tem a história desses homens em um relacionamento com o Deus da aliança, o Deus Yahvé. Dando continuidade, portanto, nós iniciamos aqui agora já as partes, os pormenores, se assim podemos dizer, do livro em si, né? Aquilo que mais impressiona e que chama atenção para a teologia e que eu acho que é relevante para você, eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. Já entrando diretamente no livro, nós temos a primeira frase ali, quando a gente lê na Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Bereshit pode ser, de fato, traduzido de 2 maneiras. Esse início, esse começo, ele pode ser um começo relativo, ou outros interpretam também como conceito, como um começo absoluto. Nós temos, para o relativo, quando Deus começou a criar os céus e a terra, né? Esse princípio que traz a ideia de quando Deus escolhe criar, como se antes de Deus já tivesse sido criado outras coisas. Tem essa ideia mais relativista, né, desse começo. Mas também nós temos a visão absoluta desse começo, que foi o princípio que a gente conhece mais pela expressão latim ex nihilo, o princípio de tudo, o princípio quando não havia nada, e tudo que veio à existência por conta da intervenção sobrenatural de Deus. O verso 2, evidentemente, que descreve o estado inicial da criação, sem forma e vazia, e aí a gente já tem uma visão mais concentrada do que seria esse sem forma e vazia, um início quando não havia de fato nada, né? Então a gente tem essas implicações para entendermos esse princípio. Bom, essas posições têm 2 variantes, né? A primeira é que o verso 1 e o verso 2, eles trazem a ideia da interpretação de um início sem intervalo, né? Quando Deus resolve criar, não há intervalo entre o quando do início e o começo da criação, quando ele começa a criar os luminares, os animais. É como se fosse uma criação sem intervalo. Ele cria tudo no início, cria os céus e a terra,
e aí vem o relato descritivo de como foi feito esse processo, sem nenhum tipo de intervalo. Mas há uma segunda visão, que também é muito aceita pelos cientistas adventistas, que é a ideia de um intervalo passivo. O que isso significa? Significa que entre Gênesis 1 e 2, quando é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, até que haja luz e houve luz, no verso 3 nós temos um intervalo de aproximadamente aí 4,5 milhões de anos entre o início, quando Deus cria os céus e a terra, para quando ele vai começar a criar cada detalhe no planeta Terra. Então há essa variante aí na interpretação. Sequência natural de Gênesis 1 e 2, para essas duas variantes, nós temos um Deus que ele antecede a criação, como sendo um Deus pré-existente, há um princípio absoluto do tempo com relação a este mundo e às esferas que o cercam, como é visto no versículo 1. Deus cria céu e terra, mas, para começar, eles são diferentes, né? Sem forma e vazia, mas eles são diferentes do que nós vemos agora. E há também a ideia de que no primeiro dia da semana Deus começa a formar e a encher o que nós conhecemos como Tohu Vavohu, ou seja, aquilo que estava sem forma e vazio, ele então começa a criar e tem essa atividade divina intensa, e ele começa a criar e a efetuar a sua criação em 6 dias literais de 24 horas. No final da semana da criação, então Deus ele então termina toda a sua criação e descansa no 7º dia como um memorial ali da criação. Esse Deus que criou o agente ativo da criação, nós aceitamos como sendo o Elohim, que é uma palavra utilizada na Bíblia hebraica, mais de 2.600 vezes, né? Você encontra essa palavra que indica a unidade da divindade e também a pluralidade das pessoas divinas. Então, é um substantivo muito conhecido na Bíblia hebraica, o Elohim, descrevendo, portanto, a pluralidade da divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntos como agentes ativos na criação. O relato da criação, então, ele começa com Deus, com Elohim, e ele continua com Deus e termina com Deus. Deus, então, ele é apresentado como sendo esse pré-existente, que ele antecede, portanto, a criação, ele é transcendente, ele é onipotente, tem todo o poder de criar e também soberano, é um Deus soberano, pessoal, absoluto, bom e prover propósito e significado para a sua criação. E é interessante porque nesses atributos do Elohim fica evidente que ele é um Deus que tem uma intencionalidade ao criar, ao fazer tudo o que fez. Não foi uma criação sem propósito, mas fica evidente uma criação proposicional, com finalidade, uma criação com desígnio, uma criação com propósito. Assim sendo, depois que é criado todas as coisas, os animais e as plantas e os vegetais, então vem a criação especial de Deus. E a finalidade dessa criação é para que houvesse uma relação especial com o Criador. Então Deus resolve criar o homem, né? Deus resolve criar o homem e também a mulher. Adão é o composto de macho e fêmea, e ambos constituem a imagem e a semelhança de Deus, conforme o capítulo 1 do livro de Gênesis. Então Deus, ele é um Deus que tem essa dualidade sexual na humanidade, macho e fêmea, reproduzindo, portanto, aí a sua imagem. Então Gênesis 1 mostra que Deus criou a dualidade sexual na humanidade, que representa a imagem e semelhança de Deus.
E após concluir a sua obra, ele viu que, de fato, isso era muito bom. Isso era muito bom. Muito bem, a queda, nós vimos a partir do capítulo 3, e você já conhece muito bem essa história da queda. Mas antes de entrarmos diretamente na queda, você sabe que no capítulo 2 Deus apresenta duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, esta árvore ela não possuía de fato necessariamente nenhuma propriedade especial, mas acima de tudo estava dotada de uma função. E qual que era a função desta árvore? A função era provar a fidelidade do homem em seu relacionamento com Deus. Essa era a única razão pela qual Deus havia colocado aquela árvore ali no meio do jardim, para saber se o homem, se a sua criação especial ofereceria risco para a eternidade. Era apenas um teste temporário, mas que evidentemente que isso logo passaria, né? Então essa foi basicamente a finalidade pela qual a árvore do conhecimento do bem e do mal estava ali no jardim. Mas você conhece a história, a estratégia do tentador. Ele então usa a serpente, e que a rigor, a priori, não havia muita coisa de errado no seu discurso, mas ele consegue levar a mulher a abandonar a sua relação de obediência com Deus. Foi um discurso onde a serpente pega as palavras do Senhor e coloca uma interrogação onde havia uma afirmação, coloca dúvida, no assim diz o Senhor, levando, portanto, a mulher à queda. E a gente começa a perceber que os passos, agora de uma perspectiva teológica, evidentemente que os passos da tentação para a queda, há basicamente 3 passos. O primeiro é que a tentação, ela em si, ela é contraditória e ela é mentirosa. Ela propõe algo que ela não tem condições de entregar, que é a criatura ser igual ao Criador. Depois nós vemos que, na sequência, a incorporação da tentação externa, ela traz a estrutura interior das emoções e dos desejos. Aquilo que era externo passa a ser agora interno, e isso interfere nas emoções, isso interfere nos desejos e causa um transtorno, causa uma psicose, uma neurose interior no ser humano, e que ele começa a viver, a achar estranho, algo de errado começa a acontecer dentro do coração, dentro da mente do ser humano. E por fim, isso vem a afetar o próximo, afeta o semelhante, né? Não fica apenas com a pessoa, não fica só com Eva, mas ela compartilha o pecado com o seu semelhante, levando o nível de destruição, de neurose, de psicose, de problemas maiores, elevado também para o seu semelhante. E aí se estabelece a ruptura, que é o que vem na sequência do pecado, a ruptura, essa separação. Primeiro, a separação do homem para com Deus, da criatura para com o Criador. O homem não pode mais coexistir com o seu Deus. Na sequência, portanto, vem a ruptura dos relacionamentos para com o semelhante, a confusão, o conflito do homem para com a mulher. Depois, nessa alienação, você tem a sequência ali, a morte também, né? Como sendo um elemento estranho e contraditório, digamos assim, no que se refere à natureza de Deus, que é Criador. Então a morte ela é um elemento estranho que não estava nos planos de Deus como Criador. Então a morte surge, portanto, nesse cenário. E por fim vem a ruptura do relacionamento com a natureza. O homem ele deixa de ser um cuidador da natureza para ser um depredador, para perseguir os animais, para matar os animais, para destruir a natureza. E a gente percebe que o homem, de fato, ele passa a sofrer essas consequências básicas da queda, essas rupturas, a ruptura interna
do homem para consigo mesmo, do homem para com o semelhante, do homem para com a natureza, do homem para com o seu Criador. Mas Deus, ele é grandioso em seu amor, ele não permitiria que a sua criação ficasse sem esperança. Então, no versículo 16 do capítulo 3, nós temos ali o proto-evangelho e a linda promessa de que nem tudo estaria perdido. Que um grande conflito se havia de se travar a partir daquele momento, mas no final a serpente seria derrotada pela semente da mulher. O descendente viria para esmagar a cabeça da serpente. Finalmente, então, essa profecia ela se cumpre, de fato, na cruz do Calvário, quando Jesus, por sua morte e ressurreição, ele esmaga a cabeça da serpente, dando-nos a vitória definitiva sobre o mal. E isso é muito forte quando a gente analisa a queda no livro de Gênesis. Do capítulo 5 ao capítulo 11, nós temos o final do primeiro grande bloco do livro, e aqui nós temos, portanto, algumas considerações sobre os aspectos literários e teológicos, evidentemente que históricos também, né? Nós temos aqui basicamente duas considerações, uma consideração literária e outras considerações teológicas, né? E aí a gente começa a perceber que mostra, evidentemente, que nessa sessão é observado, é mostrado os resultados da bênção divina, mostra os resultados do pecado, da morte, também a redução da vida. Isso foi algo muito, muito trágico, é visto aqui como algo muito trágico, né? Mostra também a questão da origem comum da raça humana. É mostrado também que a humanidade, desde os primórdios, se divide entre os que servem a Deus e os que rejeitam a Deus. E nessa sessão nós vemos também, nos mostra aqui claramente que a continuidade do povo de Deus no transcurso da história. Nós vemos que sempre Deus vai mantendo um povo, né, através do tempo, através da história. E mostra a linhagem que um dia culminaria com a vinda do Messias, né? Nós vemos claramente nesse bloco tão especial, do capítulo 5 ao capítulo 11. A gente analisa ali esse desdobramento, né, do Deus, depois que o homem cai, depois que ele transgride a sua ordenança, como que esse homem vai se comportando, né? Quais são os conflitos, quais são os problemas que ele vai enfrentando, né, a partir dessa queda. A consequência final, evidentemente, que encerrando esse bloco, até o capítulo 11, nós temos a questão do dilúvio, né? E nessa sessão, claro que nós percebemos aqui que Deus, ele tem um relacionamento especial com o homem, mas o homem vai se afastando dele gradativamente e a maldade vai se multiplicando sobre a terra. E o texto do capítulo 6 mostra para nós que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem, e Deus resolve, então, dar cabo a toda a raça humana, a tudo aquilo que o mal tinha feito no planeta. Então, ele, como um cirurgião, ele pega o bisturi e tenta tirar a parte podre da terra para que sobre alguém, alguma família, por meio do qual ele possa enviar o descendente. E aí a gente tem no capítulo 6, basicamente do livro de Gênesis, o autor mostrando que a humanidade havia descido ao mais profundo abismo do pecado e que era praticamente impossível separar pecado de pecador. A maldade do homem havia se multiplicado de maneira muito grande, e a gente vê isso de maneira muito clara, e a forma que Deus tem de resolver esse problema, de fato, é trazendo o dilúvio, né? É trazendo o dilúvio de uma abrangência global, uma abrangência que envolve todo o planeta. É interessante que, do ponto de vista teológico, a gente percebe que esse grande tema do dilúvio ele está na seção que trata
dos temas universais, né? Está na seção da Torre de Babel, está na seção da criação. Então, faz parte do grande bloco dos eventos de abrangência global. E a gente percebe isso claramente. Mas também temos o argumento linguístico, né? A linguagem usada na narrativa do dilúvio é claramente também inclusiva nessa seção que vai até o capítulo 11. Por fim, nós temos a última parte do livro, que vai tratar agora dos capítulos 12 ao capítulo 50, da aliança abraânica. A eleição, que é uma das realidades centrais da Bíblia, significa uma escolha da parte de Deus. Bom, nessa grande sessão, nós percebemos que toda a intervenção de Deus na história é uma eleição. Ele escolhe, então, um povo por meio do qual possa vir o descendente. E nota-se claramente nessa sessão que esse será o tema a ser discorrido não só a partir do capítulo 12, mas ao longo de todo o Antigo Testamento a gente vai se deparar com esse tema, e até o apóstolo Paulo, mais adiante no Novo Testamento, também vai falar um pouco sobre esse assunto. A eleição se concretiza numa aliança. Deus estabelece com o eleito um vínculo bilateral de ordem afetiva. Ele resolve, ele escolhe e ele estabelece esse vínculo. Então, o concerto abraânico é um concerto de graça e salvação. Então, Deus, em seu amor, ele tomou iniciativa e revelou-se a Abraão como o Deus Yahvé, o Deus da aliança. E aí a gente tem basicamente três pontos essenciais nessa aliança. O que motiva essa aliança, de fato, é a graça de Deus. Deus escolhe, apenas ele escolhe. Depois nós temos o concerto abraânico, que foi algo assim condicional. Deus estabelece ali qual seria a condição para que essa aliança acontecesse. Se tu uma bênção, Abraão anda na minha presença. Ele estabelece ali algumas condições para que Abraão ele entre em aliança com Deus. Mas havia um sinal para identificar evidentemente que esse concerto, essa aliança que era o concerto, a circuncisão era o sinal que revelava essa aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Bom, agora na sequência a gente percebe também a promessa do concerto, né? É a promessa da presença divina, eu estarei com você. Você vê isso em Gênesis 26, Gênesis 28. Ser uma bênção para todas as famílias da terra, essa seria também um ponto a ser considerado como de grande valia, porque a partir daquela descendência, todas as famílias da terra seriam beneficiadas, seriam agraciadas, seriam abençoadas. E a gente vê essa concretização quando vem o descendente, que traz, portanto, a salvação para todas as famílias da terra. Mas também nós vemos que, como promessa desse concerto, torna-se uma grande bênção, não é só mais adiante, mas já ali, para a sua própria família, Abraão já era uma bênção e todos aqueles que o cercavam também recebiam dessa bênção. Havia esse reconhecimento de que Deus estava com Abraão e todos que estavam em sua volta tinham essa consciência. E também a promessa de um grande nome. Você terá um grande nome, seu nome será grandioso. Diferentemente do que os construtores da Torre de Babel queriam, que o nome fosse lembrado, eles queriam que eles próprios queriam tornar o nome dele grande, mas quando olhamos para o concerto abraânico, nós percebemos que é Deus que torna o nome grande, não são os homens por si mesmos, mas é Deus quem torna, o Deus da aliança é quem torna o nome grande. Resumindo, portanto, Deus então toma a iniciativa de estabelecer um concerto com Abraão. Este concerto dava privilégios, mas também implicava alguns deveres que condicionava a preservação do mesmo.
E nós vemos isso dos capítulos 12, capítulo 15 e capítulo 17. Assim sendo, nós conseguimos perceber que o livro do Gênesis é o livro que começa com a criação, é o livro que fala da queda. Deus, então, resgata uma família por meio da qual possa vir o descendente, e essa família, então, estabelece um grandioso povo nessa terra, e é por meio desse povo que lá na frente vai vir o descendente.